Concentre os seus esforços. É sobre isso que nós vamos refletir hoje. E se você não está com tempo para dedicar mais tempo nas escrituras, hoje eu te convido a assistir esse vídeo num outro momento. Porque hoje nós vamos realmente nos debruçar nas escrituras e passear aqui em alguns textos que vai ser muito importante para nós entendermos mais sobre esse assunto. Se você é mulher, você vai entender o que eu vou dizer agora. Nós fomos ensinadas, fomos programadas e ouvimos por muitas vezes dizer que as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? E muitas vezes nós nos sentimos super poderosas, nós fazemos melhor e mais do que os homens. Enquanto eles fazem uma coisa por vez, nós fazemos várias. Mas será que isso de fato é o melhor? É para esse lugar que Deus nos chamou e é esse lugar que nós devemos ocupar? Dito isso, então, nós voltamos para o nosso tema central, concentrar os esforços. Se nós, como mulheres, fomos ensinadas a ser muito produtivas o tempo todo, o que a Bíblia diz exatamente sobre isso? Vamos lá para a carta de Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 14, quando o apóstolo Paulo diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo aqui que apesar de ele não ser perfeito ainda, ele concentrava os seus esforços naquilo que era principal, aquilo que era primordial na sua vida, que era o prêmio celestial. Agora eu te convidei comigo lá em Lucas, capítulo 10, versos 41 e 42, um texto muito conhecido entre nós mulheres, a história de Marta e Maria. Bom, a palavra de Deus diz assim: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, por que se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes? Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Maria escolheu a melhor parte, queridos. O que Marta estava fazendo era errado? Cuidar da casa, cuidar dos afazeres? Não, não era errado. Sabe por quê? Porque naquela altura as mulheres nem podiam estar entre os homens. Mas é engraçado que Maria percebeu algo. Naquele momento ela precisava ir na contramão da história, na contramão da cultura. Naquele momento ela precisava renunciar aos seus afazeres e se deleitar aos pés do seu Senhor. Agora vamos para o Antigo Testamento, livro de Neemias. Sou apaixonada pelo livro de Neemias. Vamos lá em Neemias 3, todo o capítulo 3, nós não vamos ler, mas depois vocês podem ler com calma todo o capítulo 3. É impressionante o capítulo 3 do livro de Neemias, sabe por quê? Porque Neemias é que separa cada pessoa responsável pela reconstrução de um pedaço do muro. Olha, verso 14, os reparos da porta do esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe. No verso 15, os reparos da porta da fonte foram realizados por Salum, filho de Col-Ozé. Sabe o que isso quer dizer? Que cada pessoa tinha um papel na obra. Ninguém era para fazer o pedaço, o trecho de ninguém. Cada um tinha uma responsabilidade. Cada um concentrava os seus esforços naquilo que foi levantado para fazer. Agora nós vamos lá para Êxodo capítulo 18, lá no comecinho da Bíblia, quando Moisés está sentado aconselhando o povo, uma multidão de gente. E o sogro de Moisés chega para ele e diz assim: o que tu está fazendo, Moisés? E ele diz: estou aconselhando essa multidão de gente que está esperando para ser atendido por mim. E ele diz: você está fazendo errado, você tem que descentralizar a tarefa, você tem que eleger pessoas, você tem que levantar pessoas para te ajudar nessa tarefa. Verso 17, Jetro diz assim: o que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés, você vai ficar exausto e o povo vai ficar cansado, ou seja, nenhum dos lados vai ser beneficiado. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós achamos que nós estamos fazendo tudo e que isso está sendo melhor para todos, na verdade isso está sendo tão exaustivo para você do que quanto para as outras pessoas que estão recebendo aquilo que você está achando que está sendo melhor, mas que não é o melhor. Porque o melhor de Deus é que cada um faça a tua parte e não que um faça parte de todos. Agora eu te convido a ir comigo lá no livro de Esther, um pouquinho mais para frente, ainda no Antigo Testamento, capítulo 4, verso 16, quando Esther diz assim: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Sabe o que isso significa? Tinha uma parte que só Esther poderia fazer. E tinha uma parte que os outros deveriam fazer, que o povo judeu deveria fazer. Sabe o que isso significa? Que Esther teve um chamado para algo específico e pontual.
mas todo o povo precisou fazer algo para ajudá-la a cumprir o seu propósito. Naquilo que eu e você fomos chamados para fazer, vai ter uma comunidade de gente, vai ter muita gente ao nosso redor nos sustentando e nos ajudando, mas nós não faremos sozinhos. Vai precisar ter outras pessoas. Agora, antes de nós avançarmos, nós precisamos parar aqui e concentrar os nossos esforços no tema de hoje. Jesus chamou a atenção de Marta porque ela deveria concentrar os seus esforços naquele momento na melhor parte. Neemias separou cada um para que cada um pudesse concentrar os seus esforços no que competia a cada um. Entendem? Esther entendeu o papel dela e delegou para os outros o que era o papel dos outros para que cada um no seu lugar pudesse concentrar os seus esforços. Moisés foi chamado pelo seu sogro para descentralizar a tarefa para que ele pudesse concentrar os seus esforços naquilo que era primordial para ele. Agora prestem atenção em uma coisa muito importante. Nós vamos no livro de Marcos, agora no Novo Testamento, capítulo 4, versos 18 e 19. Prestem muita atenção nisso, porque essa parte da história é mesmo muito importante. Jesus diz assim: as que caíram entre os espinhos, as sementes, está dizendo aqui, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pela preocupação desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Sabe o que significa? Que essa semente aqui, ela morre, ela morreu, porque ela foi sufocada pelos espinhos que estavam à sua volta. Vamos trazer isso para a nossa reflexão de hoje? Muitas vezes nós estamos andando sufocadas, sobrecarregadas, porque nós estamos cheios de espinhos em volta. E sabe o que são esses espinhos à nossa volta? Sobrecarga de coisa, fazendo coisa que nós não fomos chamados, ocupando todos os lugares, fazendo 1001 coisa, produtivas demais. Agora reflitam comigo uma coisa muito importante. Vê lá se nós estamos na mesma linha. Maria recebeu a melhor parte? Por quê? Concentrou os esforços no lugar certo. Neemias conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém? Conseguiu, porque concentraram cada um à sua medida, à sua maneira, os esforços no lugar certo. Esther conseguiu salvar o povo? Conseguiu, porque o que era dela para fazer, ela fez, concentrou seus esforços no lugar certo e as outras pessoas também. Moisés conseguiu fazer um bom trabalho com o povo? Conseguiu, porque conseguiu entender o seu propósito, o propósito das outras pessoas e concentrou seus esforços naquilo. Paulo estava preso, cuidando de muitas igrejas, mandando carta para muitas igrejas, mas ele entendia o seu propósito e estava empenhado naquilo que ele deveria fazer. E Paulo cumpriu o seu propósito? Cumpriu. E a semente que caiu no meio dos espinhos? Teve saída para ela? Ela morreu sufocada. E nós, queridos, será que nós estamos empenhados, concentrando os nossos esforços naquilo que nós fomos chamados para fazer? Ou nós estamos ainda apegados com muitas atividades, tarefas, inclusive coisas que nós não fomos chamados para fazer, lugares que nós não fomos chamados para ocupar, mas nós, com a capa de super poderosos, super produtivos que nós gostamos de vestir muitas vezes, nós estamos no lugar da semente que morreu sufocada pelos espinhos. Esse é um chamado para nós hoje, que nós possamos olhar para todos esses exemplos que nós estudamos aqui hoje e perceber que nem eles e nem nós fomos chamados para fazer tudo, mas fomos chamados para um lugar muito especial dentro do plano divino.